pessoal, mais um Papo de Coração. Eu sou a Jennifer, psicóloga da Clínica Coração Vivo. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Ana Lúcia Castelo, trainer, professora de MDR, presidente da Associação Brasileira de MDR. Estou muito feliz em recebê-la aqui nesse papo hoje. E a gente vai conversar hoje sobre o que é o EMDR. Olá, Jennifer. Olá a todos. Como a Jennifer falou, eu sou Ana Lúcia Castelo, né? A gente já trabalha com a EMDR há mais de 15 anos, né? Eu sou psicóloga clínica e eu digo que a minha vida profissional mudou depois que eu comecei a trabalhar com a EMDR, né? É uma abordagem terapêutica integrativa que a gente pode usá-la com todas as outras abordagens, em sintonia com as outras abordagens. A Francine Shapiro, que foi a pessoa que desenvolveu o MDR, faleceu no ano passado e ela trouxe para nós uma abordagem terapêutica bastante eficaz para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático, né? Apesar de que hoje nós trabalhamos com MDR com vários tipos de queixas que os nossos pacientes trazem. A gente trabalha com depressão, com transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, dor crônica, é muito eficaz, performance. A gente trabalha com atletas, né, que querem melhorar a performance. A gente trabalha com várias outras queixas, né? Do processo de adoecer, traumas de cirurgias, de familiares que adoeceram e aquelas doenças que todo mundo tem, né? Isso também é uma coisa que dá para trabalhar com o MDR. Perfeito. Vários tipos de queixas, né? A gente pode trabalhar com bebês até, com crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, né? Normalmente, a gente, antes de iniciar o trabalho, a gente faz uma triagem para ver se o paciente pode trabalhar com MDR. Por exemplo, vocês aí são uma clínica cardiológica. Sempre que a gente tem pacientes que têm problemas cardíacos, que têm cirurgias cardíacas, normalmente a gente conversa com os médicos. Porque na hora que a gente conversa com o médico, a gente explica o que é o MDR e ele nos dá a autorização de fazer o trabalho ou não. E como a gente trabalha muito próximo, ele me encaminha muito o paciente e ele já sabe o que é o MDR, ele já sabe o que dá, o que não dá para trabalhar, o que o paciente pode e o que não pode. Perfeito. Então, isso é perfeito. Porque aí ele já sabe que aquele paciente tem condição de ser submetido ao MDR. O MDR hoje está em todo mundo, principalmente nos programas de ajuda humanitária, onde as pessoas passam por desastres naturais, traumas vicariantes, que são aqueles traumas adquiridos em função da pessoa não viver o trauma propriamente dito, mas está ligado a, por exemplo, os médicos, os socorristas, os enfermeiros, etc. Né? Nós tivemos a Associação Brasileira da MDR com o programa Rede Solidária aí em Suzano, aí próximo de São José dos Campos, onde houve aquele massacre na Escola Raul Brasil. Nós fizemos um trabalho com os adolescentes, os professores, coordenadores e os pais dos alunos que estavam dentro daquele contexto. E doutora Ana, o MDR a gente trabalha com traumas. Como que é instalado um trauma e como que a gente dissolve a carga emocional que está ali? Como é que a gente trabalha com o MDR para dissolver essa carga emocional do trauma? Exato. No trabalho com MDR, a gente entende que o nosso cérebro tem um processamento adaptativo de informação. Nesse processamento adaptativo de informação, nós alocamos as memórias que são funcionais. Se eu vivo uma experiência positiva, esse processamento aloca essas memórias e a gente vive naturalmente. Quando essas memórias são muito disfuncionais, né, a gente diz memórias patogênicas, que são aquelas advindas de uma situação muito difícil que nós passamos, o cérebro, a força da memória,
não permite que o cérebro aloque essas memórias. Então, Naturalmente. ele desloca para outros locais, e a gente hoje ainda não sabe para onde essas memórias são deslocadas, mas o fato é que há um deslocamento dessas memórias e a gente, sempre que lida com qualquer situação semelhante àquela que a pessoa viveu, então a pessoa traz de volta os pilares dessa memória. Ela fica toda ativada, né? Ela Traz fica toda ativada, com ações, certeza. sintomas que a gente costuma falar, né? Isso. Normalmente isso acontece, né? E antes da gente entrar com o reprocessamento propriamente dito, a gente faz toda uma estabilização desse paciente, né? Exato. Uma das coisas que me encanta no MDR é porque a gente sabe como o nosso paciente chega, a gente avalia como esse paciente está, os recursos psicológicos que ele tem, e se o paciente não tem esses recursos psicológicos, a gente faz uma aplicação de recursos para que o paciente se empodere para poder reprocessar o trauma. É como se fosse uma base onde nós vamos preparar o paciente para ele enfrentar o reprocessamento daquele trauma, que muitas vezes é algo muito difícil. Uhum. Como, por exemplo, traumas graves, como abuso sexual, como morte violenta, né? Como acidentes violentos. Todos esses sequestros violentos, tudo isso pode causar no ser humano uma incapacidade de lidar com as experiências traumáticas que ele viveu. Sim, e vai atrapalhando o dia a dia, a vida, as relações, né? E o MDR pode limpar essas questões, Essa essas rede de dificuldades. memória, isso. Exatamente. Você perguntou para mim como que a gente reconhece o trauma, né? Uhum. O trauma, para nós, psicólogos, o trauma psicológico, ele é evidenciado quando a gente percebe que o indivíduo sofreu alguma experiência e ele não conseguiu alocar essa experiência no processamento adaptativo de informação. Então, Naturalmente. nesse momento, exatamente, não consegue processar aquilo. Então, como aquilo fica disfuncionalmente armazenado, então a gente já sabe que aquele evento foi traumático para o nosso paciente. Em cima disso, a gente monta um plano de trabalho, que nós chamamos plano de tratamento, para poder fazer toda a aplicação, inclusive fazendo o reprocessamento de outras situações similares que o paciente possa ter vivido no passado. Sim. Né? A Francine Shapiro tinha muita preocupação em relação a isso. No passado, quando nós vivemos experiências adversas no passado, essas experiências podem nos acompanhar por uma vida inteira. Uhum. E isso pode ser uma coisa muito ruim, né? O que eu tenho tido de retorno dos pacientes quando a gente termina um plano de tratamento é nítido. É uma sensação de alívio, parece que tirou um peso enorme, né? E algumas coisas que antes parecia muito difícil se tornam tranquilas, naturais, voltam à sua base Isso. natural. Para nós, isso é muito importante porque a gente percebe que existem pessoas que vivenciam experiências muito difíceis, que não sabem lidar com elas. E aí, quando a gente faz um plano de tratamento e reprocessa essas experiências, a pessoa fica muito bem. Então, isso é muito bom. Eu estou encantada com o que eu estou vendo nos pacientes, né, com o MDR, e eu estou muito feliz de poder oferecer isso para as pessoas, para os pacientes. É incrível o resultado. Não porque a gente vai lá e consegue resolver, mas porque o paciente se sente bem e livre para seguir a Isso. vida, né? O retorno terapêutico ele é bem mais rápido do que as terapias verbais convencionais, mas isso não quer dizer que o MDR é melhor do que as terapias verbais, né? Apenas nós, terapeutas, a gente tem uma
tranquilidade muito grande quando a gente faz um trabalho com o nosso paciente, porque a gente sabe que ele vai se beneficiar da abordagem muito mais rapidamente, né? A gente tira a pessoa daquela situação caótica muito mais rapidamente. Eu agradeço muito a sua participação, fico muito honrada. O MDR, ele trouxe novas possibilidades para minha formação enquanto psicóloga, para os meus atendimentos, para os meus pacientes, e eu acho que ele enriqueceu o que eu posso oferecer para os meus pacientes e os resultados que nós estamos tendo. Muito bom. Eu queria agradecer a você, Jennifer, e a todo o pessoal de São José dos Campos. Nós temos já uma turma de psicólogos que já estão fazendo MDR em São José dos Campos e a gente está muito contente porque a gente sabe que essa região está uma região bem amparada, sob o ponto de vista de tratamentos psicológicos de primeiro mundo, né? Porque hoje o MDR nos Estados Unidos, as pessoas falam que o MDR é a terapia do século XXI. Então, a gente tem hoje uma abordagem no Brasil que nos enriquece como terapeutas. Muito obrigada, viu? Ela é aprovada nos Estados Unidos, a senhora falou, pela Organização Mundial de Saúde, mas o Conselho Federal de Psicologia também aprova, é tudo regulamentado, isso, organizado e com resultados incríveis. Eu agradeço, muito obrigada. Pessoal, até o próximo Papo de Coração. Até mais. Beijão.